E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe, sou professor de Física. Hoje nós vamos continuar estudando sobre óptica geométrica, né? Vamos falar sobre a reflexão total. Mas antes de nós prosseguirmos com o conteúdo, vamos ter um momento de reflexão, de diálogo com Deus? Vamos lá? Feche seus olhos então, vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos capacite, nos dê inteligência, sabedoria, para que possamos absorver aquilo que está sendo explicado aqui da melhor forma, para que isso possa nos fazer crescer como estudantes, para que a gente possa evoluir também em todas as áreas de conhecimento possíveis. Seja abençoando o lar de cada um dos que estão representados aqui, nos abençoe nesse momento de estudo, é o que pedimos e agradecemos no teu santo nome. Amém. Legal. Bom, pessoal, o que nós já vimos até aqui? Nós já vimos espelhos planos, nós já vimos espelhos esféricos, nós vimos anteriormente, na aula anterior, né, nós estudamos sobre a refração da luz, e aí lá nós podemos ver o que é, por exemplo, o índice quando você tem o raio de luz que passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o que acontece, né? O raio de luz sofre um desvio, uma alteração na sua velocidade de propagação, e aí cada meio tem o seu índice de refração, né? E a gente já aprendeu como calcular não só o índice de refração de cada meio, mas nós também vimos o que diz a primeira e a segunda lei da refração, né? A primeira lei da refração é aquela que diz que o raio incidente e o raio refratado e normal sempre pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei da refração é a lei que fala sobre a equação lá de Snell-Descartes, né? N1 vezes seno do ângulo 1 é igual a N2 vezes seno do ângulo 2. Então, a segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes, é aquela equaçãozinha que nós estudamos, ela nos ajuda a calcular tanto o índice de refração quanto o ângulo de incidência e o ângulo de refração, do raio que é refratado, né? Caso você não lembre muito bem do que eu estou falando, vá lá para a aula anterior, para essa aula aqui, volta para aquela aula, assiste lá e aí vem para cá para a gente continuar, porque a gente vai usar aqueles conceitos para entender reflexão total, tá bom? Bom, para entender reflexão total, eu quero mostrar para vocês um exemplo, tá? Então vamos supor que você tem um objeto qualquer no fundo da água, né? Eu vou usar a água porque é o exemplo mais comum que nós podemos encontrar. Existem vários outros exemplos, pode ser qualquer outro meio, mas a água é o que a gente mais vai encontrar, né? Então vamos supor que aqui nós temos o ar e aqui nós temos a água, podendo ser qualquer outro meio, tá? No meu exemplo vai ser isso aqui. Bom, aqui está o nosso objeto. Então vamos supor que é um dia ensolarado, a gente está com um objeto lá no fundo da água, a luz do sol vai entrar na água, né? Vai bater nesse objeto e esse objeto vai refletir a luz até um observador que esteja lá em cima, enfim. Então esse objeto ele está refletindo um raio luminoso, tá bom? A gente sabe que quando um objeto emite ou reflete um raio luminoso, ele emite ou reflete esse raio em diferentes direções, né? Que aliás não é apenas um raio luminoso, né? São inúmeros. Então eles são refletidos em inúmeras direções, tá bom? Vamos supor que um desses raios bate no objeto e ele é refletido, olha, perpendicularmente aqui à nossa superfície, tá? Então vamos supor que aqui é a superfície da água. Então ele é refletido perpendicularmente. O que vai acontecer quando ele é refletido perpendicularmente? Ele não vai sofrer nenhuma refração, porque o nosso ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então ele não vai sofrer nenhuma refração. Logo, ele vai se propagar dessa forma aqui, ok? Bom, esse foi então o primeiro caso, tá? Então o raio de luz que vai perpendicularmente, ele não sofre nenhum desvio, não vai sofrer refração. Agora, vamos pegar um outro raio de luz. Vamos dizer que nós temos este raio de luz
que ele vai sair daqui, ó, e vem até aqui, tá bom? O que eu fiz aqui nessas retas pontilhadas? Eu desenhei várias retas normais aqui, né? Você já vai entender o porquê. Mas então a gente pega esse raio de luz, tá? Que ele vem até esse ponto. O que acontece? Eu tenho uma certa angulação aqui. Nós temos um ângulo, então, um ângulo de... Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Nós temos um ângulo de incidência, tá bom? Esse aqui, então, vai ser nosso ângulo de incidência. Por quê? Porque é o ângulo que o raio está, com o qual o raio está incidindo. Aqui eu fiz um I, tá? Não sei se está pequeno aqui para vocês enxergarem, mas é θi, ângulo de incidência. Então, o ângulo que ele está incidindo. O que vai acontecer? Quando eu saio de um meio mais refringente para um meio menos refringente, acontece que vai haver um afastamento em relação à reta normal do raio que ele sofre a refração. Lembra? Quando a gente tem a luz que passa do ar para a água, por exemplo, vamos pegar essa reta normal. Se a luz passa do ar para a água, ele está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Quanto mais refringente, mais próximo da reta normal, o raio de luz estará. Já no caso contrário, vale também. Se eu vou de um meio mais refringente para um meio menos refringente, então eu vou ter um afastamento da reta normal. Ou seja, o ângulo com o qual o meu raio vai sofrer a refração, né, o ângulo do raio refratado, é um ângulo maior. Então, nós vamos chamar esse ângulo, lembrando que é o ângulo entre o raio e a reta normal, né? Então, nós vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo vou chamar de θr, né? O ângulo refratado, vamos dizer assim, né? Então, θr, ele é maior que θi, tá? Por quê? Ele foi de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ele se afasta da reta normal, ok? Tudo bem. Temos esse caso aqui. Agora vamos supor um outro raio de luz. Vamos supor o raio de luz que sai do nosso pontinho que está aqui e vai até esse ponto aqui, nessa retinha normal. O que vai acontecer quando eu pego esse raio de luz? Minha canetinha está falhando, mas vamos passar várias vezes aqui que dá certo, tá? Quando eu pego este raio de luz, o que eu estou fazendo com o meu ângulo de incidência? Então, o ângulo de incidência deste raio de luz, você vai perceber que ele é maior. Então, agora o meu ângulo de incidência, ó, meu θi, neste caso, ele é maior. Eu aumentei o meu ângulo. Ele é um ângulo maior. O que acontece com o meu ângulo do raio refratado? Sempre ele vai aumentar. Por quê? Porque eu passei do meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, ele se afasta da normal. Então, ele vai ter um ângulo ainda maior. Ó. Tá certo? Então, ele vai ter um θr ainda maior do que a gente tinha anteriormente. Aqui, θr ainda maior. Tá? Então, e assim por diante. Então, o que acontece? Quanto maior for o ângulo de incidência aqui do raio luminoso que eu estiver analisando, mais o raio refratado, ele vai ter, maior vai ser o ângulo, né, do raio refratado. Vai chegar um ponto que nós vamos chegar naquilo que nós chamamos de ângulo crítico. E é aqui que eu queria, um dos pontos que eu quero chegar, um dos pontos importantes, quando a gente vai estudar reflexão total, tá? É o ângulo crítico. O que é o ângulo crítico? Bom, vai chegar um ponto em que esse ângulo aqui vai aumentar de tal forma que vai formar um ângulo de 90 graus. Ó, eu estou com a minha reta, com o meu raio refratado em um certo ângulo, aqui, depois nesse ângulo, depois em outro ângulo, vai aumentando, até que chega um ponto que o raio refratado forma um ângulo aqui de 90 graus com a superfície, tá? E aí nós temos, então, aquele ângulo que nós chamamos de ângulo crítico, tá bom? Então, vamos supor, vamos desenhar aqui, né? Ó. Vai ter um outro raio de luz, vamos desenhar esse outro raio de luz aqui, que ele vai ter um ângulo de incidência tal, aqui um ângulo de incidência ainda maior, tá? Então, ele vai ter um ângulo de incidência tal que o raio refratado, ele vai ter um ângulo de 90 graus, ele vai estar exatamente aqui na superfície, tá? Então, o ângulo
refratado vai ser um ângulo de 90 graus. Tá? Então, meu θr vai ser um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de incidência, esse ângulo de incidência tal que o raio refratado vai ter um ângulo de 90 graus aqui, a gente chama de ângulo θc, né? Aqui eu coloquei θi, mas a gente pode colocar θc, que é o ângulo crítico, tá? Então, em muitos lugares você vai encontrar como ângulo crítico, que é o ângulo quando o seu raio refratado forma aqui, ó, o ângulo do raio refratado forma o ângulo de 90 graus, tá? Então, o que a gente vai fazer é encontrar, muitas vezes, este ângulo aqui, o ângulo crítico, tá bom? Agora, o que acontece, e aí daí vem a reflexão total, o que vai acontecer se eu tiver um outro raio de luz que tenha um ângulo ainda maior que o ângulo crítico? Então, vamos pegar aqui, ó, já que meu vermelho está acabando, deixa eu pegar outra canetinha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um outro raio luminoso, vou analisar um outro agora, que ele tem um ângulo ainda maior que o ângulo crítico. Né? Então, aqui estará o meu ângulo de incidência, que é ainda maior. Tá? Então, vou chamar de θi. O que acontece, então, se eu aumento ainda mais o nosso ângulo crítico? Vai acontecer que eu vou ter o que nós chamamos de reflexão total. Por quê? Porque ele vai se afastar, o raio refratado vai se afastar ainda mais da reta normal, ou seja, ele vai passar de 90 graus, ou seja, ele vai ser refletido, totalmente refletido. Ele não vai atravessar a superfície, ele vai ser totalmente refletido, né? Então aqui, ó, nós vamos ter um ângulo, um θr, olha só, um θr ainda maior que 90 graus. Tá certo? E aí nós temos sim o fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Por quê? Porque o raio luminoso ele é totalmente refletido, ele não atravessa a superfície, de tanto que eu aumentei o meu ângulo de incidência aqui. Deu para entender? Então, qual que vai ser, na maioria dos casos, qual que vai ser a grande questão quando a gente estiver falando de reflexão total? Vai ser encontrar o nosso ângulo crítico, porque todo raio que tiver um ângulo de incidência menor que o ângulo crítico, ele vai gerar um raio refratado com um certo ângulo de refração. Todo raio que tiver um ângulo de incidência maior que o ângulo crítico, ele vai sofrer uma reflexão total. Tá bom? Então, a chave da questão toda é achar qual vai ser o nosso ângulo crítico. Tá certo? Bom, aí para isso, para a gente ver um exemplo simples de aplicação disso aqui, eu preparei um pequeno exercício para a gente praticar. Antes de nós irmos para o exercício, na verdade, esqueci de um detalhe muito importante, né? Como que nós vamos fazer, então, para encontrar este ângulo, o ângulo que nós chamamos de ângulo crítico? Tem uma pequena equaçãozinha que tem até explicação matemática de como nós podemos chegar nessa equação, mas também não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas tem uma equação que nos permite fazer, então, o cálculo do ângulo crítico, tá? A equação é a seguinte, olha só, o seno, vou colocar aqui em cima, o seno do ângulo crítico, então o seno do ângulo crítico, do θ crítico, né, vai ser o índice de refração 1 do meio 1 sobre o índice de refração do meio 2, tá bom? Então, se a gente fizer o índice de refração do meio 1, que é o meio para qual passa o raio refratado, dividido pelo índice de refração do meio 2, que é o meio da onde veio o raio luminoso, né? Nós vamos, através dessa equação, conseguir então encontrar o nosso ângulo crítico. Tá certo? Bom, agora sim, vamos lá para o nosso exercício então. Bom, tá aqui. Então, um raio de luz monocromática que se propaga em um meio de índice de refração 2 atinge a superfície que separa esse meio do ar, que tem um índice de refração 1. Então, aqui você já pode perceber que o primeiro meio, né, que se propaga em um meio de índice de refração 2, então o primeiro meio
ele tem um índice de refração que vale 2, o segundo meio tem um índice de refração que vale 1, tá? O raio luminoso, ele passará para o ar se o seu ângulo de incidência nessa superfície for de quanto? Aí ele vai ser igual a 45, menor que 30, maior que 30, menor que 30, 60, maior, menor. Então, qual vai ser o nosso ângulo crítico? A gente precisa encontrar o ângulo crítico para saber se ele vai passar para o ar ou não e em que ângulo, qual que é o ângulo que vai definir isso, né? Nosso ângulo crítico. Vamos voltar aqui para a folha então para fazer o nosso cálculo. Bom, tá aqui então um esqueminha que eu fiz para esse exercício. Bem simples, gente. Ó, então ele disse aqui no ar, o nosso índice de refração vale 1, né? E o meio pelo qual a luz está se propagando inicialmente, que é o meio 2, o índice de refração vale 2. Então, qual que vai ser o ângulo que vai permitir com que o raio de luz ainda passe para o ar, né? O ângulo crítico, é o que eu quero saber. Bom, vamos lá então. O ângulo crítico, então o seno, na verdade, né? Ó, seno do ângulo crítico é igual ao N1 sobre N2. Então, o N1 vale 1, N2 vale 2, e está aqui, seno de θ C, é igual a meio. Aí fica a pergunta, qual que é o ângulo cujo seno vale meio? Lembrou? Muito simples a resposta. O ângulo cujo seno vale meio, e aí se você não lembra daquela tabelinha lá de seno, cosseno, tangente, volto a dizer que é importante você sempre ter ela em mente, tá? Então, o ângulo cujo seno vale meio é 30. Logo, o nosso ângulo crítico vale 30 graus. Ou seja, se eu aumentar este ângulo, então se o meu ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30 graus estaria aqui, né? Se eu aumentar este ângulo de incidência, for para 31 graus, eu já começo a ter uma reflexão total. Se eu diminuir, eu já começo a permitir com que a luz passe para fora, né? E se for exatamente 30 graus, eu tenho aqui a luz que não vai nem para fora e nem sofre reflexão total, ela fica aqui, ó, na superfície. Então, para que a luz passe para o ar, eu preciso ter um ângulo menor que 30 graus. Logo, resposta C, tá bom? Bom, está aqui o que nós queríamos ver sobre reflexão total. É bem simples, não vai passar disso, tá? Então a gente vai trabalhar com essa equaçãozinha aqui para descobrir o ângulo crítico. Agora o que eu quero conversar com vocês é sobre dióptros planos. E aí eu vou tirar essa folha daqui. Já preparei uma outra folha aqui com outro esqueminha para a gente entender então o que é um dióptro plano, tá? A definição do dióptro plano é a seguinte, e aí eu vou falar ela para vocês, e é importante que vocês anotem aí, tá bom? Então anota no caderno, vai pausando o vídeo e vai anotando, tá? Então, a definição é o seguinte, dióptro plano é todo o sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes. Quando essa separação acontece em um meio plano, chamamos então de dióptro plano. Então, volta aí no vídeo, vai anotando o que eu expliquei. É bom você anotar essa definição para você entender bem. Leia várias vezes e aí continua no vídeo para a gente continuar a explicação, tá certo? Então, sempre que a gente tem a separação entre dois meios homogêneos e transparentes, a gente vai ter o que nós chamamos de dióptro plano, tá? Para explicar isso, eu também quero usar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que você tem no fundo de um rio, é uma situação bem parecida com a anterior, tá? Você tem aí no fundo de um rio, de um lago, de uma piscina, sei lá o que for, você vai ter um objeto lá no fundo, tá bom? O que vai acontecer? A luz do ambiente vai atravessar a água, vai bater nesse objeto, esse objeto vai refletir a luz e tem que chegar lá no olho de um observador, tá bom? Então, esse objeto vai refletir a luz, vamos dizer que ele está vindo até aqui, até a nossa retinha normal, né? Tá aqui, ó, a nossa luz se propagando e vai chegar lá no olho do observador. Claro, você já sabe que como está passando de um meio menos refringente para de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai sofrer uma refração, né? Então, ele vai se afastar aí da reta normal, tá bom? Então, ele sofre uma pequena refração aqui, beleza? Certo. Agora, o que acontece?
Aí você tem que lembrar um pouquinho daquilo que nós estudamos lá em espelhos planos. Sempre que a gente enxerga um raio luminoso, a imagem que nós vamos enxergar, tá, desse objeto, ela não vai ser exatamente aonde o objeto está. Lembra o processo de formação de imagens pelos planos? Para você formar uma imagem virtual, você tem que fazer o prolongamento do raio que é refletido até o olho do observador, lá para trás do espelho. Aqui funciona quase que da mesma forma. A ideia é muito similar. Por quê? Quando você for observar esse objeto lá no fundo da água, você não vai observar exatamente o objeto real. Você vai observar uma imagem do objeto, justamente porque a luz, quando sai de um meio e vai para o outro, sofre a refração. Então você nunca vai enxergar o objeto real, você vai enxergar uma imagem desse objeto. E aonde vai estar a imagem desse objeto? Ela vai estar no prolongamento do raio luminoso que chegou até o olho do observador, né? Mesmo processo de formação de imagens virtuais em espelhos planos. Então a gente vai prolongar mais ou menos esse raio aqui, ó. Claro, meu desenho não vai ficar totalmente fiel, mas vai ser mais ou menos isso, tá? Então, na verdade, você vai enxergar a imagem do objeto um pouco mais para cima, certo? Então, enquanto seu, vamos diferenciar, né? Enquanto seu objeto, tentei desenhar um O, né? Ficou parecendo com a própria bolinha do objeto. Enquanto o seu objeto, eu chamei de O, enquanto o seu objeto está lá embaixo, a sua imagem, a imagem do objeto, que é o que você efetivamente vai enxergar, vai estar um pouco mais para cima, sempre assim, tá? E aí, como que a gente faz os cálculos aqui, né? Que tipo de cálculos que a gente vai encontrar relacionados a dióptros planos aí em exercícios de vestibulares, enfim. Geralmente, você vai ter que analisar os seguintes fatores, tá? A distância entre a imagem e a superfície que separa os dois meios, né? Então eu vou chamar essa distância aqui, vou fazer com a caneta para me apertar o meu desenho, né? Vamos chamar essa distância aqui, ó, de DI. Talvez fique pequeno para você enxergar, mas é DI, que é a distância da imagem, tá bom? DI, distância da imagem. Você também vai ter que provavelmente calcular a distância do objeto até a superfície. E aí você vai chamar isso aqui de DO, tá bom? Distância, DO, distância do objeto, DO, tá bom? E pode ser também que você tenha que calcular a distância entre a imagem e o objeto, né? Essa distância aqui, ó, entre a imagem e o objeto. Eu vou chamar de X, tá bom? Então, se você tiver a distância entre a imagem e a superfície, e a distância entre o objeto e a superfície, você consegue calcular a distância entre ambos, entre o objeto e a imagem, né? Vamos chamar de X. Então, esses termos aqui, muito provavelmente, vai ser cobrado de você nos exercícios, tá? Essas distâncias aqui. E qual que é a equação que vai nos permitir fazer esses cálculos, tá? Também é uma outra equação que a gente pode chegar com cálculos matemáticos, eu posso deduzir para vocês, mas eu não quero ficar complicando essa aula, tá? Eu quero ser bem direto aqui nessa aula. Bom, a equação que vocês vão encontrar, inclusive, ela pode ser escrita de várias formas, tá? Mas a forma mais fácil, que dá para a gente usar em todos os casos, é essa aqui. Distância da imagem, DI, dividido pela distância do objeto, tá? Lembrando que é a distância da imagem até a superfície de separação. A distância do objeto até a superfície de separação. Então, DI sobre DO vai ser igual ao índice de refração do meio para qual a luz passa. Então, vou escrever índice de refração que passa, tá? Então, do meio para o qual a luz passa, dividido pelo índice de refração do meio para o qual a luz do meio do qual a luz provém. Ok? Por que eu coloco assim? Porque dessa forma, tanto se o observador estiver lá fora da água, estiver no ar, quanto se ele estiver dentro da água, olhando o objeto que está lá fora, isso aqui vai funcionar. Então essa equação aqui você sempre vai usar para dióptros planos, tá?
sempre que o exercício falar, nem sempre o exercício vai falar que você está tratando de um dióptro plano, mas muitas vezes o exercício vai trazer uma situação parecida, tá? Você vai ter um objeto, mas o observador vai enxergar uma imagem acima desse objeto. E aí ele vai pedir essa distância entre a imagem e a superfície, entre o objeto e a superfície, entre a imagem e o objeto. Então, quando for um caso assim, você vai usar esta equação, que é a equação dos dióptros planos, tá bom? Então, a distância da imagem, a superfície, dividido pela distância do objeto à superfície, é igual ao índice de refração do meio para o qual a luz passa, neste caso aqui é o ar, né? N1, dividido pelo índice de refração do meio do qual a luz provém, tá? Que nesse caso é da água. A luz proveio da água e passou para o ar, tá? Então, essa equação aqui vai ajudar vocês a calcular. Ah, professor, mas e se o exercício não me der o índice de refração? Lembra que você já sabe como calcular o índice de refração. Vou até anotar aqui de novo aquela equação, que é a equação de Snell-Descartes, lembra? Então, N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2, tá bom? Então, esse conteúdo, desde refração, reflexão total e dióptros planos, você vai ter que lembrar de todas as equações, porque pode ser que o exercício ele peça, por exemplo, ele peça para você calcular a distância aqui, ó, do objeto até a superfície, né? E aí você teria que usar essa equação, mas o exercício não te deu o índice de refração de um dos meios, por exemplo. Então o que você teria que fazer? Você vai ter que lembrar lá da refração, da equação da refração, da segunda lei, a equação de Snell. Você vai fazer o cálculo do índice de refração e aí, achando o índice de refração, você vai usar ele para calcular então a distância que você precisa no exercício. Então, lembrando sempre, tá? Essa equação aqui é muito importante, é a equação da segunda lei da refração. Essa equação aqui para dióptros planos, tá bom? E tem a equação da reflexão total, que nós já vimos agora há pouco, né? Essas três equações vão ser muito importantes nesse conteúdo, certo? É bom que você tenha elas anotadas no seu caderno e você possa usar as três no mesmo exercício até. Pode ser que você tenha que usar as três. Então, um conteúdo complementa o outro, tá? Não são conteúdos separados, são conteúdos complementares. Bom, vamos fazer um exercício então para praticar o dióptro plano? Vamos lá? Tá aí o exercício, então. O exercício fala o seguinte: uma folha com um texto impresso está protegida por uma espessa placa de vidro. O índice de refração do ar é de 1 e do vidro 1,5. Se a placa tiver 3 cm de espessura, a distância do topo da placa até a imagem de uma letra, quando observada na vertical, é de quanto? Aí ele dá as opções. Bom, vamos voltar aqui para o papel para a gente fazer os cálculos. Está aqui então um esqueminha daquele próprio desenho do exercício. A gente tem um observador que está olhando aqui exatamente acima, né, do nosso objeto, da letra que a gente quer chegar lá da folha de papel. Né? Nós temos a placa de vidro com uma espessura de 3 centímetros. A pergunta do exercício é: qual vai ser a distância da imagem que nós vamos enxergar, a imagem dessa letra que nós vamos enxergar? Porque nós não vamos enxergar exatamente o objeto, a letra, nós vamos enxergar uma imagem dela. Então, qual vai ser essa distância dessa imagem? Tá? Então, o que ele quer saber é o nosso BI, certo? Vamos usar essa mesma equação aí. Então, vai ficar o seguinte: BI é o que eu quero descobrir, a distância da imagem dividida. Qual vai ser a distância do objeto, então? O próprio exercício já disse que a placa tem 3 centímetros. Então, a distância do objeto até ali a superfície, né, vai ser 3 centímetros. Ok? Essa vai ser a distância do objeto. Agora, o índice de refração para o qual a luz passa. A luz passa para onde? Ela passa para o ar, né? Que vai ser onde o observador vai estar. Então, o que o exercício disse é que o índice de refração no ar vale 1. Ele já disse isso para nós lá, no enunciado, né? E agora o índice de refração do qual a luz provém. A luz provém daqui de baixo, né? Então vai prover do próprio vidro. Então, como o exercício já disse, 1,5 é o índice de refração do vidro. Está aqui
então a equação já montada. Agora está muito simples, né? Vai ficar assim, DI, a distância da imagem, é igual, esse 3 está dividindo, passa multiplicando, 3 vezes 1, 3 sobre 1,5. Né? 3 sobre 1,5 é igual a 2 centímetros. Então está aí a resposta do exercício. 2 centímetros é a distância da imagem que nós queríamos encontrar. Então está aqui uma aplicação simples para dióptros planos. Beleza? Então na aula de hoje nós já vimos reflexão total, dióptros planos, associado à aula anterior, que é de refração da luz. Com isso a gente tem uma boa base aí para continuar seguindo nossos estudos. Qualquer dúvida, anote, nós faremos mais exercícios em seguida. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.